told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. Os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, como principais transgressões, erros ou vícios que originaram as diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Sendo assim, os pecados eram atitudes que afastariam o ser humano de Deus. Em outras palavras, pode-se dizer que são a raiz dos pecados, líderes das más ações e dos maus pensamentos. O termo capital tem origem na palavra latina caput, que significa cabeça, parte superior. Os 7 pecados capitais são atitudes que levam ao pecado humano. Eles podem se relacionarem em seus significados. Todos nós conhecemos os maiores: gula, ganância, luxúria. Mas um que você mal ouve conferenciar é a ira. Talvez porque achemos que a ira não é tanto perigosa, que você pode controlá-la. O ensejo é que acaso não levamos a ira muito a sério, como deveríamos. Talvez ela seja mais perigosa do que pensamos. Afinal de contas, ao pensarmos por comportamentos destrutivos, ela chegou em uma classificação de primeiro lugar dos 7 pecados. Então, o que torna a ira dessemelhante dos outros 6 pecados capitais? É bem modesto. Na verdade, se entregue a uma culpa quanto inveja ou vaidade, e você só machuca a si próprio. Experimente sensualismo ou desejo, e você machuca a si próprio, e mais uma ou 2 pessoas. Mas a ira é a pior, a mãe de todos os pecados. A fúria pode elaborar não apenas você mesmo ao limite, senão ainda um número horrendo de pessoas reunido consigo mesmo. Afinal, quais são os 7 pecados capitais? Inveja, gula, avareza, ira, luxúria, soberba e preguiça. Os pecados podem ser vistos à contraparte das virtudes, qualidades que servem como bons, como humildade, generosidade, empatia e etc. 1. Soberba. A soberba pode ser definida quanto vaidade excessiva. É a propensão de se estimar melhor do que as outras pessoas. A soberba é o pecado da criatura excessivamente vaidosa. Ainda está relacionada ao sentimento de superioridade, onde uma pessoa pensa e age quanto se está acima de tudo e de todos. É a vaidade em excesso. O contrário da soberba é a humildade. Todos aqueles cujas almas são sufocadas pela soberba e a presunção incessantemente estão fazendo se reconhecer também pela ingratidão, um dos mais baixos sentimentos que assolam a humanidade. Para os católicos, a soberba é o principal pecado ou a raiz de todos os pecados, já que ela faz parte
do pecado original descrito em Gênesis. Deus proíbe que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o demônio, em forma de serpente, tentados os dois, dizendo que se provassem do fruto, seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Querendo se tornar independentes do Senhor, Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, da soberba. Uma das passagens bíblicas que faz referência à soberba é esta: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:5. 2. Avareza. A avareza, também chamada de ganância, é o apego limitado aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. Popularmente, pode-se considerar como avarento um indivíduo pão duro. A avareza é o contrário da generosidade. Há muitas passagens na Bíblia que fazem alusão à avareza. Uma delas está a primeira epístola a Timóteo, redigida pelo apóstolo Paulo. 1 Timóteo 6, do 9 ao 11. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Lucas 12:15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 3. Ira. O pecado da ira constitui uma aberração do sentimento instintivo quando somos atacados. Esse pecado capital é uma desordem que estabelece o exagero daquilo que é próprio do ser humano, isto é, a autodefesa, a proteção. Considerada como paixão, a ira é uma necessidade violenta de reação provocada por um sofrimento ou contrariedade física ou moral. Nessas circunstâncias, a pessoa se sente impulsionada a descarregar sua raiva em manifestações físicas, no sentido de atacar a outra pessoa ou de maneira silenciosa. A ira, como sentimento, é o desejo ardente de repelir ou castigar aquele que fez com que você se sentisse ameaçado. Entretanto, ela poderá também ser justa se acontecer na moderação. Neste caso, a pessoa tem por objetivo reagir com aspereza somente para quem merece e na medida em que a pessoa merece a punição. No caso da ira justa, a pessoa não castiga somente por prazer. Portanto, se faltar qualquer uma dessas medidas, a pessoa se desvia para o exagero, especialmente quando aquele que vai ser corrigido necessita de uma advertência mais dura.
Tudo que acontece dentro da moderação, por mais enérgica que possa parecer, trará resultado de crescimento. O desejo violento, provocado pela ira, quando acompanhado de ódio, faz a pessoa procurar uma reação de vingança. Um dos cuidados que não se pode deixar de lado está em atentar aos pequenos sinais da ira, manifestados em atitudes de impaciência, mau humor, irritação desmedida, através de gestos e palavras violentas, e a vingança, a qual, muitas vezes, chegando a desejar a morte do outro. É o pecado responsável pelos conflitos humanos ao longo da história. É a raiva, é uma manifestação intensa de ódio e o desejo de fazer o mal para algo ou alguém. O contrário da ira é a paciência. Muitas passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa irritadiça, furiosa ou violenta. É o que se vê, por exemplo, neste versículo do livro de Provérbios. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente resolve a discussão. 4. Luxúria. A luxúria sexual é o pecado associado aos desejos sexuais. Para os católicos, esse pecado tem a ver com o abuso sexual ou a busca excessiva do prazer sexual. O oposto da luxúria é a castidade. A luxúria impossibilita o homem de viver a castidade no corpo, nos pensamentos e nas atitudes. É uma desordem que toma conta da pessoa na sua totalidade. Mas isso acontece de maneira lenta. A pessoa se mantém consumindo demoradamente produtos como vídeos, revistas, internet, entre outros, os quais a levarão à realização de desejos perniciosos provocados pelas fantasias. Tal como a gestação, essas desordens acabam levando ao nascimento do pecado. A pessoa se concentra apenas no prazer impuro e fecha-se inteiramente em função de realizar o prazer desmedido. Das passagens bíblicas que tratam desse pecado, uma das mais incisivas é a que está em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestações de imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gálatas 5,19. Em Colossenses 3,5 ao 6, há outra referência. Assim, faça tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 5. Gula. A gula é o pecado associado ao desejo ou o hábito de comer e beber de maneira exagerada, para além da necessidade. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao seu próprio corpo. É importante ter uma vida equilibrada, que não é dominada pela comida. O contrário da gula é a moderação. Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso de consumo em excesso de comida e bebida, trata-se de levar a outros pecados,
como a preguiça. A gula é uma manifestação da busca da felicidade em coisas. Nossos corpos precisam de comida para sobreviver. Comer também é uma experiência agradável, com muitos sabores para explorar. Não é errado gostar de comer e querer comida gostosa. Deus criou o paladar. Em Provérbios 23, do 20 ao 21, há um conselho aos que querem se manter distante da gula. 6. Preguiça. A preguiça é a falta de vontade ou de interesse em atividades que exigem algum esforço, seja físico ou intelectual. Após o pecado ter entrado na nossa história, Deus impôs ao homem a lei severa e redentora do trabalho. O pecado da preguiça pode ser definido como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. A oposição da preguiça é o esforço, a força de vontade, a ação. Para os adeptos do catolicismo, o pecado da preguiça tem que ser compatível com o dever do trabalho, da busca do pão de cada dia, mas também se relacionam com a falta de ânimo nas práticas de devolução e na busca da virtude. Dentre as passagens bíblicas que se propõem sobre o pecado da preguiça, destacam-se Provérbios 6:6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 21, do 25 ao 26. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca coloca as mãos no trabalho. 7. Inveja. A inveja é o desejo excessivo por tudo o que outra pessoa tem ou conquista. A pessoa invejosa ignora seus próprios bens e cobiça uma vida que não é sua. A inveja é um dos sentimentos mais penetrantes, mas ao mesmo tempo o que achamos mais difícil de admitir. É o único pecado capital totalmente inútil, em oposição à gula ou à luxúria. No entanto, é tão poderoso que causa grande sofrimento a quem o experimenta. O coração, em paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Pois onde há inveja, há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3:16. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2:1. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, retribua compartilhando com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então é assim, pessoal. Por hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.